irmãos, com esta igreja do Senhor. Realmente eu conheço algumas pessoas, nós somos bem conhecidos, né? Desde 2019 eu vim aqui as primeiras vezes. E eu estava aqui confessando ao Senhor de o quanto Ele é bom. Ele é bom, meus irmãos. Ele é grandioso, Ele é bondoso, Ele é gracioso. Ele é o Deus da misericórdia e da graça. E é verdade. É Deus que usa a igreja do jeito dEle, no tempo dEle e da forma dEle. Eu estava aqui hoje de manhã, aliás, eu falei para o Josias, hoje eu vou fazer a rodada completa. Estou de manhã, eu vou estar à noite. Aliás, foi para o Beto que falei para o Josias também. Mas louvo a Deus pela oportunidade de compartilhar a palavra com vocês. Agradeço a responsabilidade ou a coragem do César de nos convidar, mas eu sei que é o Espírito Santo que fala da palavra, é Ele que comunica a palavra. Tudo que nós vemos e ouvimos aqui, todos os dias, de culto, de oração e de atividade do reino, é porque Deus está comunicando. E mesmo naqueles momentos mais difíceis que a igreja também passa, Deus está se revelando, Ele está fazendo. Há momentos jubilosos e há momentos de lutas. Em todos estes momentos, Deus tem falado conosco. Tem sido assim na minha vida, tem sido assim na vida da minha família. E a minha oração hoje durante o dia foi: Pai, segura a minha emoção. Eu não sei se é a unção de Jeremias, mas eu ando meio chorão mesmo ultimamente. Quando eu era mais jovem, os pastores me diziam assim: isso é coisa de pastor velho. Mas eu não estou tão velho assim, César. Mas Deus sabe as razões do choro, e muitas vezes é de gratidão por aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Está comigo aqui a minha esposa, a irmã Edivânia, que é conhecida também de algumas irmãs e irmãos aqui da igreja, e está a minha filha a Isabela. A Isabela, em 2020, ela deu, foi 20? Acho que 2020, finalzinho de 2020, não, desculpa, 2000 ela está com 21 anos, fala o ano aí. 20 anos atrás, nós estávamos aqui no templo e ela tinha ido ali para a salinha. E aí a tia Eliane veio e falou: a filhinha de vocês já anda? Eu falei: não, ela está andando. E hoje ela volta aqui, a Isabela, essa moça bonita, está aqui conosco para louvar a Deus também. A Ana Laura é a filha 02, nós estamos felizes, e também está o meu irmão ali, o Marcos Antônio, que é do Paraná, mas está conosco aqui esses dias. Que Deus possa nos abençoar. Números capítulo 21, os versículos 8 e 9, é o texto que nós vamos ler nesta noite. Números capítulo 21, versículos 8 e 9. Eu vou estar lendo aqui na versão do Rei King James, uma versão talvez diferente da que vai aparecer aí, mas é questão de versão, é a palavra de Deus. Números 21, 8 e 9. Então o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca-a no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido, a Tua palavra é a verdade, Senhor. Revela tão somente a Tua palavra. Fala conosco e abençoa-nos nesta noite quando vamos meditar sobre olhar para cima.
Que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, traga alimento para o nosso espírito, vida para a nossa alma e vida de Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje o Espírito Santo nos encarrega de meditarmos sobre o tema olhe para cima. Olhe para cima. Esses versículos que nós lemos é bem conhecido de vocês. É episódio na vida do povo de Israel, uma parte da história do povo de Israel, quando no deserto, e eles começaram a reclamar para Moisés. Moisés, a coisa aqui está difícil, a situação está complicada, Moisés. E eles na peregrinação do deserto, Deus olha um determinado momento e dia para a vida daqueles homens e diz, bom, daquele povo de Israel, e diz, eu vou dar uma ajuda para vocês, né? Vamos permitir que as cobrinhas venenosas os piquem, e eles passam a ter problema, o povo de Israel. Sabe por quê? O povo de Israel era um povo obstinado. O que é obstinado? Teimoso, cabeça dura, povo complicado era o povo de Israel. Vocês conhecem alguém assim? Gente complicada, gente difícil. O povo de Israel era um povo difícil, complicado, reclamões, lamurientos, gente com muita reclamação. Então Deus permite aquela luta na vida deles, que eram as picadas das cobras venenosas, e Deus então orienta Moisés, levanta uma serpente na ponta de uma alta haste, quem olhar para lá, foi mordido aqui, levantou a cabeça, olhou, vai ficar curado, vai sarar, vai viver, não vai morrer. Olhar para cima. Então o Espírito Santo de Deus pede para que nós pensemos nisto essa noite, olhar para cima. Olhar para cima. Minha mãe me falava de vez em quando eu estava procurando alguma coisa que eu não achava, a minha mãe dizia assim, olha para cima, quem olha para baixo é porco, só olha para baixo. A cabeça do porco, a conjuntura física do porco é de olhar só para baixo. E a minha mãe tinha esse ditado, e eu estava meditando com o Espírito Santo nessa passagem, pensando, meu Deus, como tem gente que olha para baixo, como muitas vezes nós olhamos para baixo. E um dos ensinamentos desta passagem que Deus queria que o povo entendesse é que tinha um lugar para olhar, tinha uma direção para olhar, e era para olhar para cima. Olhe para cima. Não olhar para cima é o mesmo que não tomar a cruz. Olhar para cima é manter-se na atração da cruz. Aquilo que aconteceu lá no deserto simbolizava o levantamento de Jesus na cruz. Vocês sabem disso. O cumprimento da promessa de que Jesus seria levantado no madeiro para que a humanidade pudesse ser salva, estava ali simbolizado já ali no deserto, no povo de Israel, de que alguém seria levantado para que houvesse esperança de cura e de vida. E Jesus diz lá em João 12:32, está registrado na palavra, quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. E Jesus então é levantado no madeiro, mas ali mais uma vez, já no Novo Testamento, nós podemos entender que a multidão, as pessoas precisavam olhar para cima, para verem Jesus explicitamente sendo entregue para que a humanidade fosse salva, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Para onde é que nós estamos olhando? Olhar para cima é manter-se na atração da cruz. Quando eu for levantado no madeiro, atrairei todos a mim mesmo. Olhe para cima. Olhar para cima é não desanimar da família. Há um texto na palavra de Deus, quando Pedro e João vão chegando ao templo, Atos capítulo 3, versículos 4 a 6, vamos ver se nós conseguimos ver aí. Olhar para cima é não desanimar da família. Atos capítulo 3, os versículos 4 a 6, vejamos o que diz esse texto da palavra do Senhor. Atos 3, 4 a 6. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse, olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, na expectativa de receber deles alguma ajuda. Então afirmou-lhe Pedro, não possuo prata nem ouro, mas o que temos ou o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ergue-te e anda. O homem olhou para eles. É interessante esta passagem que vocês também conhecem, onde Pedro e João chegam ao templo e encontram aquele coxo, aquele homem paralítico,
e eles resolvem abençoar aquele homem. Mas sabe algo que Deus me mostrou nessa passagem? É que Pedro e João, chegando no templo, eles percebem aquele homem sentado, e eles estavam chegando no templo para quê? Para cultuar. E hoje nós estamos aqui, muitas famílias, e nesse tempo, meus irmãos, muitas pessoas têm desistido da família. Pedro e João olham para aquele coxo e eles pensam, lá dentro deve estar a família dele, lá dentro deve estar as pessoas que ele gosta de estar junto, lá dentro está a igreja, lá dentro está o corpo, lá dentro estão os seus amigos de culto, e ele está aqui fora sozinho. Olhar para cima é também não desistir da família. Nesse tempo de luta, nesse tempo de dificuldade, neste mundo de tanta perdição, as pessoas têm abandonado a família, as pessoas têm deixado a família, as pessoas têm ido embora, estão deixando de fora a família. Pedro e João percebem o isolamento deste homem, de sua família, e olham para ele e dizem, olhe para nós. Qual foi o movimento que aquele coxo precisou fazer? Provavelmente ele estava sentado, com a cabeça baixa, como fica qualquer pessoa que está enfrentando as lutas da vida, ela fica de cabeça baixa, fica desanimada, fica ali desamparada, mas os apóstolos chegam e dizem, olha para nós, e ele levanta a cabeça e olha para cima. É de cima que vem o socorro, é de cima que vem a cura, é de cima que vem o amparo, e quem olha para cima não desanima da família. Olhar para cima conduz ao viver em família, ao viver com sanguíneo, ao viver com adoradores. José e Maria, meus amados irmãos, quando vão ao templo, quem é que eles levam? Jesus, o Filho. O que é que isso nos ensina? Quando nós estamos com o Pai, nós queremos estar em família, nós queremos estar juntos, nós queremos os nossos queridos conosco. Olhar para cima é não desanimar jamais da família. Olhar para cima é a família aos pés de Jesus. Hoje pela manhã alguém lembrou aqui do exemplo de Marta, Maria e Lázaro. E o irmão César corroborou naquele momento dizendo que é verdade, está registrado. Jesus deixou registrado, o Senhor deixou registrado de que Ele quer que a família esteja aos pés de Jesus, de que Ele quer que a família caminhe com Jesus. Olhar para cima é não abrir mão da família. E nesta noite, se há alguém aqui, se algum de nós aqui, se alguém de nós aqui já acostumou, o meu pai não vem mesmo no culto, o meu pai não dá atenção à Bíblia, a minha mãe não está nem aí com isso, o meu irmão, eu desanimei já, eu desanimei de tal situação, eu não acredito mais que vai acontecer alguma coisa. Eu quero lembrar a você que olhar para cima, meu irmão, minha irmã, é não desanimar da sua família, amém? Olhar para cima é não desanimar da sua casa, dos seus queridos, dos seus consanguíneos, dos seus parentes. Não desanime. Eu me lembro de uma história de uma irmã na igreja, quando fui pastor em Bela Vista. Ela me disse, pastor, eu orei 27 anos pelo meu marido, e eu não sabia, ele parava o carro aqui para me buscar e ficava ouvindo a mensagem, e ele foi alcançado, porque aqui dentro eu ficava orando, fala com ele, Espírito Santo, fala, mas eu nem sabia que ele estava ouvindo. Pastor, 27 anos depois, ele entrou aqui, confessou a Cristo e ganhou a vida eterna de Cristo, amém? Não desanimar da nossa família, dos nossos familiares, isto é olhar para cima. Lá no deserto, uma das lições que a palavra de Deus nos ensina através do povo de Israel é que nós não devemos desistir da nossa família. O centurião Cornélio é um exemplo da bênção familiar. Veja Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Vamos ver se consegue colocar para nós Atos 10, 1 e 2. Este homem era um homem que teve uma experiência com Pedro, o apóstolo. Era um homem que sabia o valor da família, era um homem que reconhecia de que olhar para cima é valorizar a comunhão e andar de braços dados com a família em oração e no exercício da palavra de Deus e da vida de Cristo. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Cornélio era um homem de Deus, um exemplo, e o versículo 2 desse texto diz que
ele estava sempre no temor a Deus, como toda a sua família. Olhar para cima é não desistir da família. Às vezes nós ficamos olhando para a igreja e nós pensamos assim, a nossa igreja pode crescer mais, nós devemos anunciar mais Jesus, nós devemos pregar mais Jesus, nós devemos ir aos bairros, devemos ir aos desvalidos. É verdade, a igreja deve crescer aí, mas e na nossa família? Como está a nossa família? Como está o crescimento do evangelho dentro da nossa casa? Esse centurião Cornélio, a Bíblia diz que ele era um homem que, juntamente com toda a sua família, eram tementes a Deus. Olhar para cima é não desistir da família. O que é que o Espírito Santo quer nos comunicar nesta noite? Neste ponto da reflexão, é que você não deve desistir da sua família. Você deve trazer a sua família para o Senhor. Você deve insistir com a sua família no Senhor. Com a família, às vezes, há um problema. Às vezes as pessoas não querem nem ouvir mais. Já aconteceu isso às vezes com você? É um filho, às vezes é alguém querido, é um parente próximo, a pessoa fala, olha, não fale mais comigo sobre religião. E nós não temos que falar sobre religião, nós temos que falar sobre Cristo, nós temos que anunciar Cristo, mas às vezes a porta é fechada. Sabe o que você deve fazer? Não fale mais com a pessoa, mas fale com Deus sobre a pessoa. Às vezes você não vai mais poder falar com o seu familiar, mas fale com Deus sobre o seu familiar, o filho, a filha, o parente, o cunhado, o sogro, a sogra, aquela pessoa tão próxima de você. Não desanime da família. Olhar para cima é não desanimar da família. Pedro e João chegam na porta do templo e com certeza eles pensam, esse homem tem família. Esse homem tem pessoas que estão cultuando a Deus dentro do templo, esse homem tem pessoas que têm fé, e por que é que ele está aqui fora? Ele está aleijado, ele está sem condições nenhuma, ele precisa de uma família, ele precisa olhar para cima. Então os apóstolos olham para ele e dizem, olhe para nós, levante a sua cabeça, olhe para cima e não desista da família. Olhar para cima também é não desanimar da comunhão, não desanimar da comunhão. Veja 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios 12 e os versículos 12 e 13. 1 Coríntios 12 e 13. Não desanimar da comunhão também é olhar para cima. Porquanto, assim como o corpo é uma só unidade e possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Assim também ocorre em relação a Cristo, pois todos fomos batizados por um só Espírito, a fim de sermos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito, o Espírito da comunhão, o corpo de Cristo, a igreja de Cristo. Olhar para cima também é jamais desanimar da comunhão. O que é comunhão? É a vida da igreja. O que é comunhão é esse expediente que estamos aqui agora. O que é comunhão é esta celebração que estamos aqui. Deus nos chama para este mesmo Espírito, para esta mesma fé, para este mesmo corpo. Olhar para cima é não desanimar da comunhão. Tem alguém que desanima da comunhão? Tem. Todos nós conhecemos muitas pessoas que desanimam, esquecem. Eu tenho conversado com algumas pessoas, digo, irmã, você não apareceu no estudo? Ah, esqueci, pastor. Até esqueci, quando eu vim tinha passado a hora. Sabe o que é isso? Desanimou da comunhão. Deixou de olhar para cima, está apegado nas coisas da terra, está apegado nas coisas físicas, está apegado nas preocupações, não está olhando para cima e desanimou da comunhão. A igreja é comunhão. Se não há comunhão, não existe igreja. Não existe corpo, não há família de Deus. Quando Deus nos salvou, não foi apenas para o contentamento do seu coração. Quando Deus nos fez receber a vida de Cristo, não foi apenas para que Ele subisse no Ibope, mais gente não. Foi para que nós fôssemos abençoados com a comunhão dos santos. Por isso a palavra de Deus nos destaca, e nesse texto que acabamos de ler, assim como o corpo é uma só unidade, possui muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que muitos, constituem um só organismo. Nós somos um só corpo, nós somos uma só família, e dependemos uns dos outros. Olhar para cima, então, é não desanimar
deste expediente, deste momento, desta celebração, deste culto, da casa de oração, dos estudos e de tudo aquilo que somos chamados e desafiados a participar. A comunhão da igreja, dos regenerados, é a experiência do nós junto à Trindade. Vocês se lembram quando Jesus estava orando e ele disse que eles sejam um, assim como eu e ti, ó Pai, somos um. Ou seja, a comunhão é quando nós entendemos pela fé e pela revelação do Senhor, de que nós somos chamados para este bloco, o bloco da Trindade, o grupo da Trindade, o corpo que vive a realidade. Diz alguns pregadores que o maior exemplo, eu concordo com eles, que um dos maiores exemplos, ou o maior exemplo da comunhão, é a comunhão da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando nós falamos do nós de Deus, aquilo que Jesus disse, que eles sejam um como nós o somos, ó Pai, o nós de Deus é o convite de Deus para, através da comunhão, como só um só corpo, estarmos unidos à Trindade, nesta forma maravilhosa de vivermos em comunhão. Olhar para cima é não desanimar da comunhão. Na comunhão do corpo, eu recebo em minha vida características dos outros, inclusive dos que já partiram. Vocês já pararam para pensar nisso? Que olhar para cima é viver esta comunhão, onde eu vou pegando um pouco de vocês, e vocês quase que necessariamente, obrigatoriamente, têm que pegar um pouco de mim. Nós vivemos nessa simbiose, ou nesta interação que o Espírito Santo de Deus promove para que vivamos esta comunhão olhando para cima e recebendo uns dos outros, até daqueles que já partiram. Quando nós olhamos para os irmãos da palavra de Deus, para os apóstolos, para os patriarcas, vocês pensam que é só história? Que a palavra de Deus registra a história de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, os profetas e depois os apóstolos? Isso é só para a gente olhar e ler, achar bonito e até louvar a Deus? Não, nós estamos sendo também envolvidos nesta comunhão que eles viveram. E muito do que acontece hoje na igreja, não tenha dúvida, é daquilo que os servos de Deus que estão na Bíblia deixaram, que isso veio para a vida da igreja. Aliás, esse é o sentido da doutrina. Doutrina é você assimilar aquela verdade ou aquela lei que está ali escrita e ela vira vida, ela torna-se vida. E não só os que estão na Bíblia. Mas eu estava louvando a Deus e pensando, olhar para cima é lembrar que aqueles irmãos que passaram por aqui, por este púlpito, que aqueles queridos e queridas que estiveram aqui conosco, que hoje já habitam com o Pai, eles ainda estão passando para nós, e aquilo que nós aprendemos com eles está aqui e faz parte da comunhão dos santos. Com certeza, muitas vezes você vê alguém aqui e fala, poxa, aquele jeito que o César falou, aquele jeito que o Beto pregou, tem a ver com um tal pastor, tem a ver com o nosso querido que já está lá no céu, tem a ver mesmo, porque isto é comunhão, isto é comunicação do Espírito, isto é olhar para cima, é por isso que a comunhão é tão importante, e nós não devemos desanimar da comunhão, por motivo algum. O irmão não me cumprimentou, não ligou no dia do meu aniversário, eu nunca fui convidado para pregar na igreja, até o pastor Célio já foi, eu não vou mais, cuidado, está frio, estou com dor nas costas, ainda bem que a gente tem costa, né? A irmã falou, eu tenho um problema sério na minha coluna. Eu falei, irmã, você sabia que eu conheci um pregador que nem coluna tinha? Eu nunca tinha visto um caso daquele. Era um irmão que cantava e pregava, ele não tinha coluna, ele tinha que ser colocado em cima de uma mesa, em cima de alguma coisa, para ele poder se firmar, ele não tinha coluna, mas ele louvava a Deus e servia, e a irmã tem coluna para sentir dor, glória a Deus, vamos para o culto, irmã, nós vamos orar, Deus vai tirar. Às vezes qualquer dorzinha, qualquer dificuldade, é suficiente para a gente não ir. Eu não vou não, estou com medo de furar o pneu, está careca o pneu, é medo de furar o pneu, já não vai. E tantas outras razões. Olhar para cima é não desanimarmos da comunhão. Mais que isso, olhar para cima, como Deus deixou bem claro no movimento do deserto,
de que olhando para cima haveria cura, é entendermos que na comunhão nós podemos ser curados, na comunhão nós somos tocados, na comunhão nós somos vivificados através desta participação com os irmãos, desta vida em culto, desse estar em comunhão. Recebemos uns dos outros e podemos viver assim. Olhar para cima, então, é não desanimar da família, é não desanimar da comunhão e é também não desanimar do reino. Família, comunhão e reino. Olhar para cima é entendermos que nós olhamos para lá, nós olhamos para cima, nós levantamos a cabeça, porque nós temos um rei que comanda um reino chamado Reino do Senhor Jesus, o reino de Deus, o reino que nele fomos colocados, o reino que Jesus veio e inaugurou, começou e nele nos colocou. Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, a palavra de Deus fala-nos acerca desse reino. O próprio Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 16 e 17, este reino maravilhoso faz parte da nossa vida e olhar para cima tem a ver com isso. O povo dizia, o povo que jazia nas trevas, viu uma grande luz e aos que estavam detidos na região e sombra da morte, a luz raiou. Daquele momento em diante, Jesus passou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus chegou e quem trouxe foi Jesus. Quem veio anunciar, oficializar e nos atrair para este reino foi o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor e Rei. Olhar para cima é não desanimar do reino. Meus irmãos, muitas pessoas, muitos de nós, para ficarmos bem incluídos, deixaram de olhar para cima e esqueceram que nós temos um reino, onde o nosso rei pede que nós sejamos completamente identificados. Quando Jesus nos atrai naquela cruz, não tem meia identificação, não tem meia boca, não tem um pedaço, não tem é do meu jeito, não tem é assim que eu faço. Ele é o rei, ele é que manda, só que ele é o rei de amor, ele não é um rei truculento, ele não é um rei ditador, ele é o rei do amor. E olhar para cima é não desanimar do reino. Reino é recompensa e segurança. Sempre que a palavra de Deus fala de reino, ela está falando de uma área ligada aos galardões ou ao galardão. Vocês já ouviram falar disso? O reino de Deus é onde nós temos, por parte de Deus, as recompensas ou o galardão. Tem gente que diz assim, mas eu não quero galardão não. É porque às vezes essa pessoa ainda não está no reino. Porque todos que estão chamados e inscritos no reino gostarão de obedecer ao rei, gostarão de servir ao reino. E servir ao reino é trabalhar para o engrandecimento do reino de Deus, e isto leva-nos à recompensa, porque Deus quer nos dar recompensa. E a Bíblia fala de recompensa, a Bíblia fala de galardão, e é interessante que a Bíblia diz também, Jesus ensinou também, que aqueles que são maus servos, aqueles que administram mal no reino de Deus, até o que tem pode ser tirado. Olhar para cima é dar a devida atenção àquilo que a palavra de Deus nos fala sobre o reino. E Jesus disse, o reino é chegado. E para este reino que Jesus trouxe e nele nos inseriu, todos nós estamos responsabilizados de servirmos ao reino com alegria. Eu estava ali vendo o vídeo da irmã que está servindo lá na África do Sul, né? África do Sul, e pensando, como que Deus é maravilhoso, como que Deus faz as coisas, Ele levanta alguém que às vezes a gente nem imagina, e essa pessoa vai para tão distante, e lá ela chega e diz, eu vou até me batizar de novo, né? Foi mais ou menos isso que eu entendi, eu vou me batizar direito, eu vou morrer mesmo, e vou nascer mesmo de verdade, porque aqui é onde eu vou anunciar a vida. É assim que é o reino de Deus. Agora tem um detalhe, há muitos que estão tão perto do reino, mas não fazem parte dele, tão perto do reino, mas sem salvação.
Olhar para cima é dizer: eu estou no reino, eu sirvo no reino, eu sou desse reino e eu obedeço ao meu rei Jesus, o meu rei de amor, o meu rei de graça. Eu olho para ele, eu olho para cima, porque o reino é importante. O reino não é imposição, o reino é ganhar vida e sair de toda confusão. Por isso que o texto que nós lemos aqui em Mateus, o povo que estava nas trevas viu uma grande luz, e os que estavam detidos na região da sombra da morte, a luz raiou. Toda a confusão de morte foi tirada para aqueles que foram atraídos e colocados mesmo em Cristo e para viverem no reino. Olhar para cima é ter esta consciência. A consciência de que você tem um rei, a consciência de que você está servindo num reino, a consciência de que você deve produzir nesse reino para que você seja recompensado. Pode acontecer de alguém ser um servo tão inerte, tão parado. Pode acontecer de alguns de nós sermos tão insignificantes em produzir no reino, que chegaremos na presença do rei e o pai vai dizer: esse daí não tem nada, ele não fez nada. Ele só ficou na sombra e água fresca. Ele não produziu, ele não ganhou, ele não fez, não tem galardão. Vai para lá para a turma do sem galardão, sem recompensa. Olhar para cima é dizer: Senhor, eu quero servir, eu quero produzir, eu quero fazer que a minha fé tenha valor. Nós estamos vendo essa atividade da igreja, da ação social. É verdade. Tiago ensina a igreja dizendo que a fé sem obras é morta. Um servo do reino que não produz, ele está vivendo uma fé inerte, uma fé sem resultado, uma fé onde ele não vai ter recompensas, galardão nenhum. Ah, mas eu não quero galardão, eu não quero recompensa. É Jesus que quer dar. O depósito da recompensa e o amor e o desejo de dar e de galardoar é dele. Ele é galardoador daqueles que o amam e o servem, diz a palavra de Deus. Olhar para cima é entender que você não deve desanimar da condição de que você é um súdito deste reino maravilhoso. Olhar para cima é dar preferência ao reino, não é prioridade, é preferência. Por isso que Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe o que Jesus quis dizer com isso? É que não tem nada mais importante do que servir no reino. Não tem nada mais importante do que olhar para Jesus e dizer: Senhor, eu obedeço, eu quero fazer, eu posso fazer, por graça me dá força e me deixe fazer. Eu estava explicando esses dias para os irmãos, prioridade e preferência. No vocabulário de Deus ou no glossário de Deus, essas palavras elas não são sinônimos. Prioridade é tudo que você coloca como importante, não é verdade? Só que Deus tem preferência sobre toda a importância. Deus não é prioridade. O reino de Deus, para quem olha para cima, não é prioridade, é preferência. Está na frente de tudo. Às vezes até de enfrentar alguma limitação que você tenha na sua vida, seja física, às vezes é você resolver ir para distribuir o sopão mesmo com dor nas costas, às vezes é você fazer algo que você não tem tanta habilidade, mas você diz: é para o reino, eu vou fazer, porque isso daqui tem preferência, não é só prioridade. Na nossa vida a gente tem muitas prioridades, na nossa vida a gente tem uma listinha de muitas coisas, muitas atividades, muitas ações, algo que tem a ver com a nossa vida, mas são só prioridades. Mas olhar para cima é dizer: o meu reino, o reino onde eu estou servindo tem preferência, está na frente. Não é ser arrogante, mas é dizer às pessoas: olha, é o seguinte, você chegou bem na hora que eu estou indo para o culto, mas eu vou lá porque a palavra de Deus vai falar ao meu coração e eu vou cultuar o meu Deus, e isto, meu amigo, meu irmão, fica me aguardando aqui porque isso tem preferência. Aliás, a gente que tem relacionamento, família, amigos, como o pessoal gosta de chegar bem na hora que a gente vai para a igreja. Já perceberam isso? E a gente acha muito justo. A gente esquece que o reino tem preferência. Sabe o que a gente diz, pastor Paulo? Muitas vezes, a gente fala assim: não, chegou meu tio aqui, rapaz, faz tempo que eu não vejo ele.
Quanto tempo? Não, faz uns 15 dias que eu não vejo meu tio, eu não vou hoje na igreja não. Vai lá, fulano, avisa lá o pastor, avisa lá o líder, avisa lá o irmão César, o irmão Beto, o irmão Josias, avisa lá que eu não vou. Meu tio chegou aqui, e daí? E a preferência? E o olhar para cima, e o entender que o expediente do reino é preferencial. Ah, meus irmãos, como o Senhor nos chama a atenção para isso? Como Deus quer que nós olhemos para cima? E a cobra ia lá, picava o povo, e eles tinham que parar tudo e olhar para cima, olhar para a serpente de bronze, olhar para de onde viria a solução, de onde viria a cura, de onde emanaria o poder. O reino de Deus é isto. Olhar para cima é não desanimar do reino. Olhar para cima é crermos que a graça do Pai nos fez ricos de uma vez por todas. E esta riqueza não é financeira, é a própria vida do Rei do reino em nós, em nossas vidas. Uma vez regenerados, para sempre no reino. João capítulo 3, um texto que nós gostamos tanto e que a gente repete para as pessoas. Se você não nascer de novo, não verá o quê? O reino. Se você não nascer de novo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, disse Jesus a Nicodemos. É verdade, e se nós estamos no reino, nós estamos olhando para cima, e porque nós estamos no reino, não tem outra coisa para nós fazermos, tudo é reino. Está fazendo almoço lá em casa? É reino. Está trabalhando? Está na empresa? Está nos negócios? Está atendendo alguém? Está estudando? Está dirigindo? Está conversando com o vizinho? Está no seu relacionamento conjugal? Tudo é reino. O reino tem preferência em tudo. Tudo é motivo para você viver como um regenerado, como uma regenerada, entendendo que você está no reino de uma vez por todas e para sempre, e que por isso você é a pessoa mais rica deste universo. Não é para o nosso orgulho, mas é para a gente entender que não tem nada mais importante, não tem nada mais interessante. Olhar para cima é não desanimar do reino. Por que o Espírito Santo está nos lembrando isso neste momento? Porque muitas vezes nós esquecemos do reino, muitas vezes nós desanimamos do reino, muitas vezes nós construímos o nosso reinadinho e começamos a colocar a coroa e assumir o trono, e esquecemos que há um rei que está reinando à direita de Deus. Ele é o rei. Ele nos pede, Ele nos coloca, Ele nos chama, Ele nos atrai para que vivamos ativos, prontos, preparados, alimentados pela palavra, para estarmos vivendo neste reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Sabe o que é as demais coisas? É quando a gente fica preocupado com o dinheiro, é quando a gente fica preocupado com o salário, é quando a gente fica correndo atrás dessas coisas que ocupam exatamente o lugar do reino, o lugar de Jesus. E nós começamos a olhar para baixo, e esquecemos de olhar para cima, e o reino fica para trás. E aí vamos abandonando muitas vezes a comunhão com a família, o amor pela salvação da família, a comunhão com os irmãos, a família de Deus, a igreja, e desanimamos do reino. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Rico de verdade são aqueles que estão inseridos no reino. Não tem ninguém rico fora do reino. Esses dias eu encontrei um homem, e um camarada de muitas posses de dinheiro. Aí ele me disse, ele conversando sobre dinheiro e tudo, eu disse para ele, rapaz, você faz o que? Ele me perguntou. Falei, cara, eu trabalho com um cara muito rico. É mesmo? Falei, trabalho, mas é muito poderoso. Ele nem mora aqui. Ah, ele mora onde? Eu falei, ele mora no céu. É o Rei Jesus. É o Rei Jesus. É o Senhor do meu reino, é o meu Rei. Ele é que comanda a minha vida. E aquele homem foi ficando assim, daqui um pouco eu falei para ele, você é rico? Ele falou, aqui no Brasil não tem mais rico não. E eu disse para ele, não tem lugar nenhum. Se você não tiver o reino, você é pobre e miserável. Se você não tiver o reino, você pode ter todo o dinheiro do mundo, você será pobre e miserável. Diz que o irmão Watchman Nee,
quando estava preso na China, boa parte do seu ministério foi feito de dentro da cadeia, né? Ele estava cantando um dia na cela dele, um hino muito lindo, e ele cantava num tom baixo, porque havia uma determinação já na cadeia, onde estava o Watchman preso, que não podia cantar nem falar nada de Deus ali, e ele cantava em um dialeto. Mesmo assim havia um soldado lá que estava entendendo o dialeto, e o soldado foi chegando sorrateiramente perto da cela, da porta da cela, do portão da cela, e disse: seu Ni, esse negócio que o senhor está cantando aí, está mexendo comigo, é verdade que existe um rei, e que ele é senhor de todos? E o Ni disse: é verdade, eu queria aceitar esse rei, mas eu tenho medo de perder tudo, que aqui na China, se a gente aceitar Cristo, a gente perde tudo. E o irmão Ni disse: perder o quê? Sem Cristo você não tem nada, entenderam? Sem o rei, sem Jesus Cristo você não tem nada. Enquanto você não ganhar a vida dele, você é pobre e miserável. Então não tem ricos neste mundo, se não forem enriquecidos pela graça maravilhosa de Jesus, olhando para cima. A lição que nós aprendemos aqui com o povo de Israel, nesse episódio narrado em Números, é de que nós devemos olhar para cima, porque é de lá que vem a resposta. Meus irmãos, todos nós temos experiência na nossa vida, e sempre que nós olhamos para baixo, sempre que nós nos prendemos às coisas de baixo, nós perdemos, e vamos continuar perdendo se não olharmos para cima. O nosso rei foi colocado na cruz, a cruz está vazia, e se nós olhamos para a cruz de Jesus, nós vemos lá a nossa vitória. Se nós olhamos para cima, nós vemos lá o nosso Pai nos olhando. Quando a igreja ora e olha para cima, sabe o que ela vê? Ela vê um Deus de grande amor, e Deus do céu olha e Ele vê a igreja que foi remida pelo sangue do Cordeiro, e Ele vê os seus filhos e filhas regenerados e regeneradas, prontos para estarem com Ele. É uma noiva que Ele vê e ama com toda a força, mas para Deus nos ver, Ele quer que nós levantemos a cabeça. Para Deus nos ver, Ele quer que nós olhemos para cima. Esta é a lição que nós aprendemos com o povo de Israel. Olhem para cima, olhem para a haste, olhem para a cruz vazia, olhem para mim. Como têm sido os seus dias neste presente tempo? Como têm sido os nossos dias? Qual tem sido a nossa postura? Olhar para cima é ter o pescoço engessado pela ortopedia da nova vida. Sabe aquele aparelho, uma espécie de aparelho, um equipamento que os ortopedistas usam, que coloca aqui no pescoço da gente, você não consegue abaixar mais? Um trem redondo assim, sabe, César? Acho que é quando a pessoa é meio carcundinha igual eu assim, eles colocam aquele negócio. Quando você entra para o reino de Deus, você recebe um aparelho daquele, espiritual, e Deus fala: olha para cima, rapaz, para cima, e você fica olhando. Meus irmãos, muita gente só conseguiu olhar para cima nessa crise da Covid, porque ficou deitado numa cama e teve que ficar olhando para cima e dizendo: tem misericórdia, e clamando a Deus. Muitas vezes Deus nos faz deitar numa cama para nós olharmos para cima, porque a gente acha tanta coisa para fazer, a gente acha tanta ocupação, e se você for fazer a lista das ocupações, você vai descobrir que muita ocupação não tem nada a ver, são só impedimentos para você olhar para baixo. São preocupações que a gente chama de preocupações bestas, coisas pequenas, coisas deste mundo, preocupações que não nos levarão a nada, às vezes até para defender o meu ponto de vista. Como a gente é cheio de si às vezes, e esquecemos que olhar para cima é sermos cheios de Cristo e não de nós mesmos. Olhar para cima é sermos vivificados pela palavra e não de nós mesmos. Olhar para cima é sermos enriquecidos da graça e não daquilo que nós somos capazes de fazer, porque nós somos completamente incompetentes. Não podemos fazer nada, absolutamente nada, se Jesus não estiver conosco e se Ele não for o feitor, se Ele não for o que realiza, se Ele não for aquele que faz. Olhar para cima é não desanimar da família, não desanimar da comunhão e não desanimar do reino. Olhar para cima é dizer: Senhor, coloca o aparelho em mim, que eu quero olhar só para Ti,
eu quero olhar só para a tua vontade, eu quero olhar só para o alto, porque daí vem a cura, daí vem a resposta, é daí que vem o teu amor, eu creio, eu confesso, eu recebo. Amém? Vamos orar? Se você puder, fique um momentinho de pé, para nós orarmos nesta hora, pedindo que Deus nos abençoe a vivermos esta realidade de olharmos sempre para cima. Feche os seus olhos, se possível. Pai querido, a tua palavra é a verdade, Senhor. Ó Deus, quando nós olhamos para a experiência do povo de Israel, tão amados do Senhor, mas também tão rebeldes, tão obstinados, tão reclamões, Senhor, mas ali estava a tua misericórdia ensinando a eles. E quando nós olhamos, ó Pai, para o Novo Testamento, a tua palavra nos revela Jesus Cristo sendo levantado no madeiro e por graça nos atraindo e nos fazendo entender que é olhando para Ele mesmo, que é recebendo da vida dEle, que nós vamos viver para o louvor da tua glória. Pai, obrigado porque vivendo em Cristo nós podemos trabalhar no poder do Espírito Santo para que a nossa família seja abençoada e venha para a família de Deus, os nossos parentes, aqueles nossos consanguíneos, aqueles da nossa casa. Pai, tem misericórdia, Senhor, para que nós encontremos compaixão por estes e não venhamos a desanimar, ó Pai, da nossa família. Pai querido, nós te louvamos porque podemos viver em comunhão como igreja. Nós te louvamos porque o Senhor nos faz olhar para cima e vermos o Deus que conduz a história e que nos coloca com pessoas tão amadas. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui está a tua filha, aqui está o teu filho. Nós te amamos, ó Pai, e nós queremos viver em comunhão. E o Senhor nos chama para crescermos uns com os outros, para sermos abençoados uns com os outros. E o Senhor levanta aquela pessoa que ora, o Senhor levanta aquela pessoa que traz a palavra de exortação, admoestação, a pessoa que traz a palavra profética, os pregadores, os anunciadores, e a tua igreja assim é abençoada nesta santa comunhão. Ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez, na direção do teu Santo Espírito, para que no revelar desta vida maravilhosa de Cristo, nós olhemos para cima e vejamos tão preciosa comunhão. Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos coloca no reino, o reino de Jesus, o reino inaugurado por Jesus, o reino onde o Senhor nos cuida com tanto amor, onde o teu braço está a favor da igreja, onde a tua palavra vem ser revelada neste reino, para que mais e mais vidas sejam abençoadas e nós sejamos, ó Deus, edificados como servos deste reino. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isto. Pai querido, nos abençoa nesta noite, mais uma vez, com o toque do teu Santo Espírito, para que nós estejamos com o nosso olhar voltado para cima, ó Deus, olhando para a tua palavra, crendo na tua palavra, confessando a tua palavra, vivendo, Senhor, esta palavra. Nós queremos sim olhar para o Senhor e vivermos, ó Pai, para o louvor do teu nome, que sejamos abençoados, que a tua igreja seja, ó Deus, cada dia mais tocada e abençoada por esta palavra, e que a revelação da vida de Cristo seja uma realidade. Mais uma vez te louvamos por cada amado, por cada amada aqui presente, pela família representada, pela existência do corpo de Cristo e por esta igreja local, aqui neste lugar. Continua abençoando, abrindo as portas e manifestando o teu milagre no revelar Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.